A live de hoje será diferente. Bom dia, né? Hoje é dia 8/7/2022. Daqui a 2 dias, né? Dia 10, eu faço 2 anos que estou aqui no Instagram a produzir conteúdos e compartilhar um pouco do que eu aprendo com vocês. Então vou colocar aqui o tema da live. O advogado. Eu não sei se está aí o advogado e o Instagram. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aí. Aqui. Então, vamos lá. As pessoas vão entrando aos poucos, tá? Vou ver se eu consigo deixar a live gravada. E a conversa aqui é em função hoje, né? Hoje, 2022, a pandemia que nos assola o mundo, que ainda está pelo final, mas ainda não acabou. No início, né? Pois não, doutora Cristiane, um bom dia, prazer tê-la aqui nessa mini live, né? Não vamos delongar essa live, porque está um pouco complicado, as pessoas estão no meio do dia, né? No meio do dia, aqui onde eu estou no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, confusão, essa hora passa aqui as pessoas vendendo, né? Vende vassoura, vendedor de vassoura, as pessoas, o dia a dia das cidades, né, como um todo. Então, o advogado e o Instagram. Vou falar um pouco foi ou não, Fábio? Sim, prazer tê-lo aqui e uma boa sexta-feira aqui, bom dia. Então, o advogado do Instagram. Instagram é uma rede, como o nome já diz, social. Então, criei esse perfil, walterfaria.ferreira, durante a pandemia ainda. Aliás, não terminou, né? Está pelo final, tomara. Então, criei, eu como advogado, em agosto, já de formado, faço 25 anos, de estagiário, né? Se for contar, quase 30. Né? Antes fiz a faculdade em didática, fiz educação física, sou professor de educação física lá da década de 80, 87, depois em 97 me formei em Direito. Nessa jornada, hoje eu sou advogo, né, como falei, há quase 25 anos, não sou processualista, não me considero processualista, eu sou advogado, então falo que todo advogado acaba sendo, por utilidade e necessidade, processualista, se não estudar pelo menos adequadamente o processo, ou processo civil ou processo penal, né? No caso o processo do trabalho, que se remete ao processo civil, especificamente processo civil, sou advogado há quase 25 anos. Pandemia, participar ou não da rede social. Bom, a minha filha me incentivou muito, pai, cria o perfil, faz. Entrei, produzo conteúdo
como vocês sabem, existe no Instagram o conteúdo orgânico, né, que é aquele conteúdo gratuito, e o tráfego pago, que é, claro que é preciso adimplir por dia valores para que o Instagram entregue os conteúdos de forma do conteúdo pago. O conteúdo orgânico para o advogado realmente dá mais trabalho. No início, a média, é claro que estávamos num isolamento social, eu ficava em torno de até 8 horas a produzir conteúdo, né? Depois fomos reduzindo 7. Repara que hoje muitos saíram daqui, eu não sei se as pessoas vão continuar. Muitos do direito saíram daqui, outros permaneceram. Reparem que são poucos. Uma live, no mínimo eram 30, 40 pessoas. Hoje, para permanecer aqui conversando conosco, 20 pessoas é muito difícil. Até no caso, esse horário que eu estou fazendo a live, e até pelo cansaço, talvez, das pessoas e pelo trabalho que as pessoas, no caso, foram, entre aspas, saindo do isolamento social para os seus trabalhos, os seus escritórios, né, os locais de trabalho, presencialmente aos fóruns, às serventias, para verificar, no caso, os seus processos, os procedimentos, como andavam, como andam, né? Então, nesse sentido, na minha opinião, o advogado, hoje, a rede social, no caso que eu falo aqui, Instagram, eu acredito seja útil e bem necessário o advogado estar aqui. Agora, a produção do conteúdo orgânico, ela realmente nos ocupa um tempo maior, e a conciliação da advocacia, né, do direito, a advocacia com a produção do conteúdo, junto que no meu caso faço pareceres, né, ontem, por exemplo, é parecer, é petição, é cumprir prazo, não é? É ir ao fórum, é ir à residência, o domicílio de um cliente, de uma cliente, ou mesmo atendimento, que o atendimento ele é presencial, né? E no caso híbrido, né? Ele é presencial e ele é online. Eu faço, né? Nós fazemos vários atendimentos remotamente. Hoje também com outras redes sociais que os clientes nos perguntam como está o meu processo, né? Geralmente na sexta-feira, né? Pergunto, aí ocupa, responde, né? Claro que é nossa obrigação, entendo assim, dizer a atuação no interesse do cliente, e o cliente quer. Pois não, doutora, um bom dia para a doutora, prazer tê-la aqui. McFarlane. Doutora, pois não, olha, então, tá mais ou menos no início, eu não vou ocupar muito tempo. Então, a minha atividade aqui no Instagram é justamente em função do o que fazer no isolamento social, o que fazer. Eu, Walter Faria Ferreira, procurei o estudo, né? É claro que todos nós, eu acredito que quase todos os dias estudamos, mas eu procurei também na minha outra atividade de professor, né, como eu falei, e como professor eu me sinto, né, na obrigação de transmitir o pouco do que eu aprendi até aqui, porque não me pertence. Eu entendo que o pouco que eu aprendi com o outro não me pertence. Eu tenho essa obrigação de compartilhar esse pouco de conhecimento até aqui, embora eu tenho certeza que não vamos chegar nunca à perfeição, nem quero, né, nem queremos, mas
o melhor possível de nós. Eu, às vezes, um dia desse eu fui dar uma palestra, eu passei mal praticamente, mas eu consegui dar a palestra, porque Walter, procuro ir ao máximo do que eu posso fazer. E nisso, nosso organismo, às vezes, não suporta. Às vezes acontece comigo, né? Nós somos racionais, temos um limite, sabemos aquele limite e paramos, né? O animal, por exemplo, o pet, eu tenho uma filha dálmata, né? A Helguinha, ela chega ao máximo, ela não para, ela já quase infartou, porque ela quer correr, ela é brava, ela quer fazer o máximo e ela quase que já infartou. Tá? Então, nós racionais temos como parar, medir para não passar mal, mas eu acredito que o entendimento é que temos que fazer o máximo possível de nós, né, nos doar para fazer o melhor possível. Então, o Instagram eu vejo, vocês veem, muitas coisas acontecendo aqui, a toda hora, a todo momento, né? Tem os conteúdos que eu até criei aqui no perfil, né? Um quadro chamado Pensando Direito em um Minuto. Depois, eu não tenho produzido mais nesse quadro, porque eu faço gravação, né? Eu também tenho um canal no YouTube desde 2014, né? Então tenho gravação lá. Mas a dedicação aqui do Instagram é uma dedicação a um trabalho. Então, pois não, doutor Rodrigo, grande amigo, um bom dia, prazer tê-lo aqui. Então, eu entendo que o Instagram, como uma rede eminentemente social, temos que compartilhar. Então, os conteúdos e também interagir. Eu respondo a todos os directs, todos, pode ser meia-noite, 1h da manhã, eu acordo e vou responder. Eu respondo a todos, há 2 anos, agora em dia 10 de julho, né, que eu vou fazer, bom dia, doutor Rodrigo, eu vou fazer aniversário, né, dia 10 de julho, domingo, e 2 anos criei esse perfil, walterfaria.ferreira, e a dedicação aqui como o trabalho fosse, né? Hoje, por exemplo, eu retornei a caminhada que eu tive essa doença, Covid, né? O pessoal pergunta, foi branda? Eu não sei, eu não tive aqui, várias pessoas tiveram, né? A anterior, lá no início, né? Para mim não foi tão branda, não, foi mais de 30 dias, eu não pude fazer o que eu gosto, atividade física, corrida. Tá? Ontem eu voltei a caminhar, né? Aí sente dores, é normal na musculatura, mas a nossa jornada aqui temos que fazer o melhor possível. Então, os conteúdos aqui no Instagram, eu entendo como se fora um parecer. Eu estudo, procuro, eu tenho aqui um quadro que eu comento os informativos do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou lá, nós temos acesso, né, pelo YouTube, eu vou, assisto, leio e compartilho. É claro que eu compartilho o processo civil contextualizado com um ramo de direito material ao qual eu atuo, já atuei, direito imobiliário, direito civil, direito de família, das famílias, não é isso? Direito do consumidor. Então, eu procuro fazer o que eu tenha mais legitimidade para fazer, que os ramos do direito material e o processo civil. Como eu disse, eu não sou processualista, eu sou advogado, né? Mas como todo advogado, ele acaba sendo um processualista. Aliás, tem um excelente processualista aqui, o professor Rodrigo, que está nos brindando aqui com a presença dele. Aliás, o professor Rodrigo escreveu um livro muito bom sobre políticas públicas que eu recomendo, é excelente. Já fizemos uma live aqui e parece que o doutor Rodrigo, eu acho que fará uma palestra hoje, se eu não me engano, na UAB de Bangu. Aliás, tem também aqui alguns colegas, né, Duda Cristiane, que é presidente de uma comissão da igualdade racial da UAB Bangu. Já tive também a oportunidade de palestrar lá por 10 minutinhos, né? Deixaram falar 10 minutos. Aliás, eu muito agradecido. Dia 12, doutor Rodrigo
apresentará o livro dele lá na OAB Bangu, né, se eu não me engano, do professor Rodrigo. Então, mestre, né, Rodrigo, grande amigo. Então, continuando aqui, o Instagram. O Instagram é uma rede social. Então, eu procuro fazer o seguinte, eu entendo assim, eu comento, como eu disse, os informativos do STJ. Aí eu vejo lá e comento, e ao longo do tempo o que foi acontecendo com a minha advocacia, o direito, não é? Eu vou acompanhando o que está lá no STJ e hoje o entendimento. Eu falo, o entendimento hoje é esse em relação a um determinado tema do informativo. Pode ter tido repercussão ou não, um precedente. Eu comento aqui o que aconteceu lá no STJ sem fazer nenhum juízo de valor, porque eu sou advogado, então eu entendo que se fizermos juízo de valor, nós não podemos advogar, porque faremos até um juízo de valor, mas a advocacia nós estamos atuando em função do interesse daquele cliente, né? Uma petição inicial pelo demandante ou pelos demandantes e na contestação, no caso, pelos réus, que já aí não são mais demandados, serão réus, réu, né? Ou réus. Então, eu atuo como advogado, é claro, toda a nossa ética, né, que nós temos uma lei federal e o Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, que nós estamos na égide dessa norma, nessa regra, desses princípios lá da OAB. Então, eu procuro fazer isso. Então, eu comento e, na sequência, a crítica é em função do comentário que eu faço na ótica de advogado, não de professor, de advogado, que é a minha legitimidade da atuação nos casos concretos, né? O Instagram, eu vejo aqui produtores de conteúdo, mas que não são do nicho da advocacia. Eu também procurei estudar, né? O direito, no caso, não é o direito digital, é o digital, né? Depois o direito digital, mas o próprio digital. E a rede social, o Instagram, é totalmente, elas diferem, né? O YouTube com o Instagram, não é? Lá o Facebook, depende do que há de compartilhar. O que eu compartilho é com os advogados, estudantes de direito, né? Aqueles que já querem se aprimorar, aqueles que estão iniciando a advocacia. Então, isso é o que eu faço, é o pouco que eu consigo contribuir aqui. Eu não tenho como, não há como eu ter uma população alvo, né, que é o leigo, né, o homem médio, e junto, é claro que tem aqui seguidores que não são do direito, né, que gostam, compreendem e até se estimulam a fazer o próprio direito. É interessante. Agora, e uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é que eu vejo muito aqui as pessoas falarem, não, é o juridiquês e tal. Então, olha, isso também é muito tênue entre o juridiquês e um conteúdo realmente, um conteúdo de valor, um conteúdo de valor de forma a impactar positivamente no outro, para criar aquela conexão. É claro que é difícil, eu não vou aqui falar logo de início de denunciação dali, de denunciação ali, de precedente, sem antes ter uma sequência, né? Eu não posso falar de precedente se a pessoa ainda não teve o conhecimento do que é causa de pedido, do que são os pedidos, não é? Como elaborar a petição inicial, na contestação, eu não sei o que é ônus da prova, não é? O que eu tenho que, na contestação, no processo civil,
é necessário que eu, claro que com contraditório, né? Que é sempre uma oportunidade. Hoje o CPC sob pena de nulidade, os juízos devem oportunizar o contraditório a todos. Então, nesse sentido, eu não posso querer que a pessoa inicialmente elabore uma contestação sem saber o que é pedido, o que é causa de pedir, não é? O que é prova, o que é ônus da prova, o que é prova dinâmica, não é? O que é inversão do ônus, o que é a regra que é do CPC, né? E a especial que é na lei especial que tem lá no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que inverte por ser hipossuficiente, mas de fato é necessário explicar por que, né, eu juízo devo inverter, não é automaticamente, eu preciso provar o fato que constitui o direito. Agora, se realmente for difícil, eu vou inverter, porque o consumidor é vulnerável para equiparar as relações de consumo e também para ter a paridade no processo, né? A paridade de armas no processo civil. Então, nesse sentido, o que eu vejo aqui é que você, é claro, eu tenho um nicho, eu vou me especializar, eu vou produzir conteúdo para aquele nicho. Agora, se você estudou processo civil, estudou processo penal, é claro que é bem diferente, mas vamos supor, se você estudou direito imobiliário, estudou lá direito do consumidor, né? Direito empresarial, se você estudou, você não pode ser culpado porque você estudou. Não, eu tenho que compartilhar apenas aquele conteúdo ali. Eu não posso falar juridiquês, o nível não pode... Não, o nível tem que ser o melhor possível. Não é? Nós não podemos, pelo nosso labor, pelo sacrifício que nós passamos, é claro, pelas dificuldades da advocacia, dizer que não, eu tenho... Será que o problema não é meu? Eu tenho que procurar estudar um pouco mais, não é isso? Então, é claro que eu não posso produzir um conteúdo aqui em que o público-alvo seja todo mundo. Eu não sei a maturação acadêmica de cada um. Como eu disse, eu estudei didática, né? Eu sei que quando você produz um conteúdo, uma aula, você tem os padrões. Então, em uma aula, ou até numa prova de uma graduação, você tem que fixar na sua avaliação, né? Você tem uma medida, que é diferente, medida e avaliação. Eu tenho uma medida, que são os parâmetros, né? Eu como professor, e na avaliação eu tenho que ter o padrão mínimo de comportamento, isso é didática. Então, para aquela prova, aqui, não sei se o doutor Rodrigo está aqui, os professores estão aqui, sabem disso, do que eu estou falando. Então, eu tenho um padrão mínimo de rendimento. Eu faço uma prova, não é para reprovar, para todo mundo tirar zero. Essa prova está errada, eu elaborei, eu tenho que verificar que eu não fiz a prova corretamente como professor. Não é? Eu tenho que ter um padrão mínimo de rendimento. Agora, eu sei aquela população-alvo. Eu conheço porque eu fiz um prognóstico, né? Eu fiz uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa, né? A diagnóstica no início da aprendizagem, eu tenho um prognóstico que é antes da aprendizagem, o diagnóstico, a avaliação diagnóstica, que é no início da aprendizagem, e a avaliação formativa, que é durante a aprendizagem, e a avaliação somativa, que é a prova, que é onde eu tenho lá os parâmetros, então eu elaboro aquela prova, não é? Com um padrão mínimo de rendimento para que as pessoas cheguem àquele padrão, aquilo que eu quero avaliar, mas eu tenho que ter uma medida. É diferente num certame.
que é numa prova de um concurso público. Não é? É claro que eu tenho que ter ali a função ali, não é que todo mundo passe, né? O grau de dificuldade é muito maior, porque as vagas, se eu tenho lá 10 vagas e 10 mil pessoas, é claro que é um funil, é isso? Poucas irão passar. É diferente de uma prova numa graduação, correto? Então, trazendo aqui para o Instagram a produção do conteúdo, a dificuldade é nesse sentido. Eu entendo difícil, porque eu não conheço todos vocês. E para a produção de quem produz conteúdo aqui no Instagram, sabe disso, em que difícil ter a quantidade de... Tanto é que vocês veem perfis aí que tem mais de 100 mil seguidores e aqui ficam 40 pessoas, né, numa live, né? Perfil de 20 mil, ficam 10 pessoas, né? Não é a questão do número de pessoas do Instagram, mas eu digo que é porque tem outras coisas para fazer. As pessoas não vão ficar como ficavam na live naquele ápice da pandemia. Então é diferente, né? E aqui também tem a questão do tempo, né? O tempo em que fica produzindo conteúdo. Aí eu tenho lá o Reels, que são 15 segundos, né? Eu vou lá, eu produzo aquele conteúdo em 1 minuto, passando 15 segundos, e se passar de 1 minuto, começa a diminuir a vontade até das pessoas de assistirem o vídeo, né? Então, o Instagram tem as questões específicas, diferente do YouTube, né? O YouTube está lá. Ontem uma seguidora me falou, eu assisti um vídeo lá no seu canal, né? Então isso é uma conexão que se faz. Agora, é totalmente diferente a produção de conteúdo aqui da produção. Eu estou falando do YouTube porque eu também produzo conteúdo no YouTube, mas aqui é totalmente diferente no Instagram. Agora, na minha opinião, Walter, a rede social que nós, advogados, temos que... útil, é necessário ter aqui. Agora, cada um tem... cada um, nesse conteúdo orgânico, é preciso estar aqui todo dia, né? Todo dia, as pessoas têm que se ver. Você não pode ficar aqui, daqui a um mês aparecer, daqui a um ano, não. O advogado aqui, é claro que há uma conexão. As pessoas vão se conectando aqui. Agora, é preciso que tenha também uma interação, né? Uma interação, né? As pessoas curtem, mas não falam nada, né? Dá um bom dia, fala, oi. Então, é uma rede social, que hoje, repara que ninguém fica mais dizendo, não, lá não é mentira, não é verdade, aquilo é claro que é claro que as pessoas aqui não vão tirar foto, né, de uma população de situação. Primeiro que não pode tirar foto de ninguém sem autorização, não é isso? Prévia, né? Agora, por exemplo, Walter, eu ando aqui eu estou próximo ao centro do Rio, Santa Teresa, né? Próximo ao fórum central da comarca da capital do Rio de Janeiro, né? Eu também advogo na região dos lagos, então vou lá para Saquarema, Araruama, eu sou membro da Comissão de Cultura de Araruama, né? Aliás, eu vou falar agora, vai ter uma palestra dia 4, vou falar do futebol como patrimônio cultural. Aí vocês me dizem, qual é a minha legitimidade? A minha legitimidade é por ter feito a faculdade de Educação Física, né? Depois ter estudado Direito, ter trabalhado com um pouco do direito esportivo, ter atuado nas primeiras demandas aqui com o Código do Torcedor, que se remete ao Código do Consumidor, entendeu? Então, e a Constituição da República, que está lá, o futebol como patrimônio cultural, não é? Doutor Rodrigo aqui, não sei se ainda está aí, acho que sim, as políticas públicas de fomentar a prática do futebol, né? Que é a nossa cultura, né?
e a educação junto com o futebol. Por que não? Não é? É uma forma de que a bola, o futebol, educar realmente, né, o nosso povo. E se o poder emanou do povo nesse nosso Estado democrático de direito, então as políticas públicas voltadas ao futebol. Não é? Então temos que ter lugares adequados para a prática do futebol. Então falaremos lá na convite, lá da OAB Araruama, eu repito, eu sou membro da Comissão de Cultura. No dia 4, junto com a Comissão de Esportes, faremos uma palestra, né, sobre o futebol como patrimônio cultural, e vocês estão convidados a participarem, né? E o link está lá na OAB Araruama. Araruama, OAB Araruama, lá no perfil da OAB Araruama, você se inscreve. Eu vou colocar aqui também no perfil, acho que eu já até coloquei nos stories, aqui depois eu vou botar o link para vocês façam a inscrição diretamente na OAB Araruama, o futebol como patrimônio cultural. Então, acho que o Instagram conecta, tem aqui seguidores de Pernambuco, São Paulo, né, Bahia, Santa Catarina, né, todos nós aqui. Então, o Instagram, realmente, eu entendo que, repito, ele é útil e necessário para o advogado. Agora, como conciliar? Eu tenho um prazo, poxa, Walter, eu tenho um prazo que fazer. Eu também, olha, eu tenho, já fiz uma parte, só que nunca termina, né? Uma vez um estagiário me perguntou, Walter, por que não faz logo, não cumpre esse prazo? Até teve uma menina, isso não sei se foi concreto ou realmente foi uma piada, que as provas da OAB tinha a prova oral. Então, o examinador perguntou para a examinanda, né? Perguntou a ela o prazo de um determinado recurso. Eu não sei se foi agravo de instrumento. Hoje é agravo de instrumento, mas já foi agravo por instrumento, né? Que o advogado montava um instrumento, né? Por isso que era por instrumento. Hoje não, né? Hoje é eletrônico, né? Nem precisa mais tirar aquelas cópias e tal, aquilo tudo. Aí perguntaram, era o prazo, ela disse que 24 horas. Aí perguntaram outro recurso, ela 24 horas. Aí o examinador perguntou para ela, mas como assim 24 horas? Pois é, doutor, os prazos são 24 horas, que eu não perco prazo nenhum. Interessante. Agora, realmente, na prática, a gente sabe que ninguém vai fazer tudo em 24 horas, que não há como, né? Pesquisar, né? Estratégia da advocacia que ninguém tem como ensinar, a cada caso concreto, né? Às vezes o causídico, né? Ou a causídica fica esperando, né? O prazo, o último dia, próximo dia. É preciso ter certeza, né? Não é para perguntar para o juízo, né? Porque teve até uma questão aqui que um colega perguntou e o juiz colocou que não poderia falar de prazo, que o advogado teria que saber. Bom, aí, por estratégia, às vezes, né, o advogado espera o último dia, o penúltimo dia, para ver, porque o processo é eletrônico, né, para saber o argumento, né, do colega, né, entre aspas, ex-adverso naquele procedimento, no processo. Então, ele espera. E também pelo estudo daquele caso concreto, daquele tema, né, eu preciso estudar para fazer. Então, eu não posso fazer tudo em 24 horas, e o prazo acaba sendo pouco, e não temos só isso. Então, como conciliar o Instagram com a advocacia? Olha, realmente isso nós temos que fazer uma outra live, né? Senão vamos ficar aqui o dia todo conversando sobre isso. Realmente é difícil. Eu faço a minha atividade física, eu procuro cumprir meus prazos, eu procuro estudar todos os dias e faço parecer... Alguém sempre liga para conversar sobre algo, não é? Então, assim, e é claro que nossos trabalhos aumentaram mais, né? Eu também sou professor, palestra, e é isso, é aquilo, então eu tenho que, né,
eu tenho que fazer minhas coisas pessoais também, mas tem como fazer, tem que organizar o tempo, né? Organizar o tempo. Não organizar como falar, vamos organizar o seu feed, né? Porque aqui o advogado tem que saber também o que é a palheta de cor, não é isso? Tem marca d'água, não é? Essas coisas. Então tem vários colegas que produzem conteúdos para o advogado, produzem conteúdos para como o advogado produzirá conteúdos no Instagram. Eu procurei estudar também, claro. Agora, se vocês forem ver, eu não coloco... Às vezes tem uma live que eu coloco a cor verde, depois eu coloco azul. Essa daqui eu coloquei azul. Bom, cada um, né? Eu acho assim, Walter, o que você... Com a sua especialidade, uma vez eu falei, ordenamento jurídico, né? É interessante, porque há muitos anos, vamos falar de processo, né? Fazer até um link com a questão do Instagram. Processo civil. Por muito tempo, o processo civil ficou naquela, vamos dizer assim, uma redoma de que o processo, né? O processo é extinto, né? Não analisa o mérito. Hoje não, o que está perquirindo é o mérito, né? Processo. E o processo atrelado com o processo, né? Isso, a jurisdição constitucional, é o processo civil com a Constituição e o ordenamento jurídico. Então eu entendo aqui, fazendo o link com o Instagram, bom, eu só vou produzir conteúdo de direito do consumidor, tudo bem. Eu só vou produzir conteúdo sobre holding familiar. Eu só vou produzir sobre holding familiar. Bom, o que fazer? Eu tenho um perfil aqui que é pessoal e outro profissional. Quando eu criei, na minha opinião, Walter, eu sou uma coisa só, pessoa humana. Walter Faria Ferreira, né? É claro que eu não vou... Eu adoro praia, né? Vocês sabem. E adoro meus dálmatas, que são meus filhos, né? A esposa pouco aparece, porque as pessoas... Também é professora, mas... né? Então, o que acontece? Tem que ser inerente ao que está fazendo. É preciso ter uma sequência, não é? Então, eu não vou toda hora tirar foto da Helguinha, que ela adora foto, né? É claro que eu tiro uma foto, milhares, várias, muito mais pessoas curtem do que um conteúdo do direito, não é? Vai ver por quê? Porque o Instagram, ele quer saber a foto, né, bonita, né? A foto tem que estar bonita, o lugar bonito, né? Aí você tira a foto aqui da Urca, né, da Praia da Urca, né? Aí eu tiro foto lá das pessoas que chamam em situação de rua, que para mim não existe morador de rua nem situação. Eu não sei nem definir o que é, porque, na minha opinião não, do ordenamento jurídico, moradia não pode ter situação de rua. Moradia tem que ter iluminação, tem um banho, tem que ter a dignidade da pessoa humana. Então não existe ninguém em situação de rua, né? Até aqui em Santa Teresa tem chamam de situação de rua. O senhor está aqui no Rio de Janeiro desde 1984, ele veio para cá do Recife, aqui ficou, ele faz a reciclagem, trabalha. Hoje eu entreguei um pacote de máscaras para ele, máscara, ele estava no lixo, catando, né, o lixo, porque na verdade a reciclagem é feita errada, né? As pessoas, nós, né? Eu há pouco tempo jogava o refrigerante, não é assim, tem que lavar, o refrigerante fechar, separar, o plástico separado, não, lá joga tudo junto, né? Então ele vai, retira, né, o papelão, o plástico, ele faz um trabalho para nós todos aqui, que é a reciclagem, que é a natureza, né, todo o nosso ecossistema, né, que precisamos dele. Mas ele veio para cá, ele está aqui desde 1984, pelas ruas de Santa Teresa, tem um carrinho de rolimã, e eu descobri que ele era do Recife, né? Hoje eu dei um pacote de máscara para ele agradece. Ele já me ajudou, uma vez eu ganhei aqueles pallets, né, para colocar planta, né, e tal. Aí ele pegou, eu nem pedi nada, ele você quer, nem pediu dinheiro, não quis nada, só me ajudou, pegou, aquilo é pesado. Entendeu? Então é um sujeito que ele ajuda, tá aí, é chamado de morador
de rua e é invisível e não tem acesso às políticas públicas, não é? Verdadeiramente públicas, que tem que ter o Estado como é garantido como direito fundamental do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, hoje eu entendo, Walter, que o direito ele é contextualizado. Eu não posso falar, por exemplo, do café, dessa xícara, sem falar do que envolve, no caso, o café ou a xícara de café. Quem produziu o café, os trabalhadores, né? A dignidade para aquele trabalhador chegar no trabalho, o transporte, aquilo tudo. Eu não tenho como falar de outra forma. Então eu entendo que o direito ele é contextualizado com o nosso ordenamento jurídico. Sempre foi assim. Só que nós temos que fomentar isso. Não adianta que o Instagram não quer isso, né? Que separe. Não. Aqui a produção de conteúdo orgânico, você sabe, é mais difícil, é mais... Não é que seja mais difícil, também, mas é mais trabalhosa, né? Mais trabalho do que o tráfego pago. Então eu tenho que estar todo dia conversando, né? Produzindo conteúdo. E também é preciso gostar. Realmente é difícil para a atividade da advocacia, mas tem como fazer, né? É claro que ninguém aqui vai terminar prazo em 24 horas, é impossível, isso não existe. E também não é essas questões de que fique rico, não existe. A advocacia é ao longo do tempo, as pessoas, é um trabalho como outro qualquer, preciso gostar, preciso ter amor ao direito, né? E um dia desse uma cliente me perguntou, eu disse para ela, olha, há um litisconsorte passivo, né, em que todos os proprietários, né, que constam lá do registro imobiliário, né, na matrícula daquele imóvel, eles deverão necessariamente serem citados para integrar a relação processual. Bom, isso já tem meses, já vai para anos, né? E não se consegue citar todo mundo. Eu disse, olha, e ela me disse, então quer dizer que a justiça não será feita? Então, acha que o advogado é que fará a justiça? Não. Eu procuro estudar o direito, né, para empregar a melhor forma, né, como a minha capacidade postulatória, os meios para que essa pessoa tenha realmente a justiça mais justa possível, né? Agora, é claro que, como a maioria diz, o advogado é o, entre aspas, primeiro juiz, porque ele recebe aquela causa de pedido, né, com aquela capacidade postulatória, ele vai adequar realmente aos requisitos, né, no caso de uma petição inicial, por exemplo, que tem as regras lá do Código de Processo Civil. Ele com a capacidade técnica postulatória, né? Agora, não a justiça, não. A justiça quem fará ou não fará é o Estado, né? O Estado que tem o dever de prestar a jurisdição e nós, jurisdicionados, o dever, né? O dever de exigir do Estado essa mesma jurisdição, né? Só que essa jurisdição tem que ser adequada. É claro que tem quem irá adequar é o advogado. Agora, o Instagram, olha, eu vou aprender coisas no Instagram. Claro que vai aprender. Você pode aprender algum conteúdo do direito, né, numa conversa, tomando um café com a pessoa, bebendo água, né, uma simples conversa. Você pode aprender algo do direito conversando com uma pessoa que é invisível, né? Como eu aprendo, quando às vezes nas minhas caminhadas aqui por Santa Teresa, eu aprendo conversando com as pessoas, né? Com as pessoas que não são do direito. São pessoas que emanaram, o poder foi emanado pelas pessoas através do voto, não é isso? Que legitimaram a todo o Congresso Nacional, a todos que estão aí nos representando. Então, elas têm o poder e emanou de lá. Então, por que você não vai aprender com aquela pessoa? Então, o direito você pode aprender sim no Instagram.
Eu não vejo essa diferença. Agora, o que eu vi, o que eu estou vendo, é que muita gente aqui, muitas que eu vi no início, já saiu do Instagram. Eu não vou sair, eu não estou aqui, nem quero estar aqui, estar para sempre. Mas nessa minha jornada aqui, eu pretendo estar aqui. Então, toda semana eu faço uma live, né? Tem vários colegas que estão aqui também, mas muitos saíram e muitos irão sair. Eu entendo que nós temos que aproveitar, no bom sentido, essa rede social para interagirmos, né? E podermos chegar a um melhor entendimento do direito, né? Pessoas deram vidas para que o direito melhorasse. Pessoas deram as suas próprias vidas para que chegássemos aqui, onde nós estamos aqui. A minha emoção é no sentido de que aquelas pessoas, né, que tinham muito mal uma máquina de datilografia, né, para se comunicar, elas deram vidas, os diversos juristas, né, para que estivéssemos aqui, nesse momento aqui, compartilhando uma informação, aprendendo um com o outro, né? Então é por isso. Então, aqui eu fiz realmente amigos, embora virtual, as pessoas conversam. Eu tive um acidente, né? Vai fazer um ano, eu e a minha esposa quase que vimos a óbito, mas estamos por aqui, entendeu? E as pessoas perguntaram, não é? Parecia que me conheciam há 200 anos, né? Então tem essa interação, sim. Agora, é claro que não há substituição por exemplo, de uma aula presencial. Claro que não. Aula presencial. Agora, esse sistema híbrido, né? Híbrido até de audiência, isso permanecerá. Agora, o direito terá que achar uma forma melhor em que realmente seja realizada as audiências de uma forma realmente útil e mais adequada possível, né? Mais adequada possível. E nesse sentido aqui, só para a gente ir para o final dessa nosso bate-papo, é que o direito, eu tenho lá comissões da OAB Direito na Escola, correto? Agora, o direito, ele tem que se aproximar mais das pessoas, né? O direito como educação e o direito mesmo em si aproximar, porque eu vejo o direito se afastando mais ainda, cada vez mais se afastando, né? O direito se afasta. Quando eu vejo na mídia, alguém falar que a pessoa está cerceada da liberdade porque reconheceram a pessoa através de uma foto, né? Como? Aí vem o Estado, né, e cerceia a liberdade, né? Sendo que há princípios como norma jurídica, né, como sabem, que o princípio de que todos nós somos inocentes. Então, esse Estado, o Estado, no caso o Estado juiz, ele tem que ser a nosso favor e não contra. Então as pessoas veem aquilo, eu tenho que provar que são inocentes. Aí eu vejo na novela, né, somente na novela, na mídia, dizer que não, o fulano ele, tudo bem, ele será solto, né, como se tivesse que ter sido preso, né, foi indevidamente, mas ele periodicamente ele terá que provar que é inocente, não, é o contrário, ele é inocente por si só, não é? Mas o que é passado pela mídia é que, erroneamente, né, o que eu vejo, não todas, mas eu vejo muita coisa que não há legitimidade para falar, porque não é advogado, não é um advogado que fala. É preciso estudar direito, não é isso, para falar. Então, diz que a pessoa tem que provar
provou que é inocente. Não, a pessoa é inocente. A pessoa já é inocente, né? Mas o direito se afasta dessas pessoas. Por isso que essa cliente me pergunta: doutor, não fará justiça? Não terei justiça? Né? Aí eu tenho... Fica muito distante eu explicar para essa pessoa, o leigo, o homem médio brasileiro, como que se fará a justiça no Brasil, não é isso? Como que se fará a justiça? Porque se não aproximarmos o direito das pessoas, não adianta falarmos em justiça multiportas se de fato não é multiportas, não é desse jeito que as pessoas não sabem como chegar a essa justiça multiportas, a essa justiça acolhedora. É preciso que nós, somente do direito, né? E esse direito, tudo bem, também na escola, mas em tudo quanto é lugar. O direito de forma a aproximar essas pessoas. Quanto mais aproximar, melhor, para que eu tenha acesso a essa denominada, no caso, justiça multiportas, né? Essas composições, essas conciliações. As pessoas não sabem que os fóruns, né, das localidades têm essa justiça multiportas, em que as pessoas podem realizar uma composição, né, antes de provocar uma jurisdição, né, sem processo. As pessoas não sabem disso, né? É preciso, né, essas pessoas têm informação, e essa informação é realizada pela educação, pelo direito educacional, pela educação, a educação estrito sensu, né, realizada por profissionais do direito realmente, né? E também, é claro que a educação lato sensu, que é na família. Mas como essa família vai educar de forma lato sensu se o responsável não foi educado? Então, é uma sequência que temos que iniciar, né? E juntamente com essa questão do Instagram, o Instagram ajuda isso, né? Ajuda isso. É claro que eu vou produzir um vídeo na praia, eu estou lá falando, claro que eu vou ter mais pessoas para interter, é isso, na rede social. E depois eu vou produzindo. Eu aqui, daqui a pouco, vai acabar a live, né? Eu tenho que ir ao fórum. Aí eu vou pegar meu paletó, minha gravata e colocar. É necessário eu estar aqui de paletó e gravata para conversar com vocês? Não. É isso? Então, é nesse sentido. Agora, para eu estar numa audiência, tem, porque eu tenho uma norma, uma regra a cumprir. Eu preciso estar de paletó e gravata. Né? Não é questão do positivismo ou não. É questão de termos segurança jurídica e confiança legítima. É desse jeito. Há uma norma jurídica. Não adianta falarmos de outra forma e depois virmos aqui falar que o princípio é norma jurídica. O princípio não é valor. O princípio, claro, você sabe que o princípio é valor. Então é nesse sentido. Se eu tenho um valor, norma, né? Se eu tenho a lei, eu tenho a regra, não é isso? A norma é uma interpretação. Eu tenho que interpretar, mas de acordo com a regra e o princípio, que são normas jurídicas, não são valores, né? Para não nos causar mais sofrimento, causar sofrimentos aos juízes, aos juízos, né? No sentido de aplicar o princípio de forma a questão de norma jurídica, né? Eu também vou produzir um conteúdo aqui e falar da questão do ponderar. O verbo ponderar tem mais de 30 significados. Na minha opinião, Walter, a confusão está sendo essa, da questão de ponderar, né? Ponderar valor, ponderar princípio. O ponderar dá margem a ponderar valor, ponderar regra, ponderar norma. A questão é essa, é ponderar. Mas que o Robert Alexis, filósofo alemão, quando falou ponderação, não é questão de valor, porque se é norma,
se são normas, os princípios condicionais, é porque já foram valorados axiologicamente, não é isso? Agora, o ponderar não é ponderar no sentido de valor daquela pessoa humana juiz de aplicar, e sim, ele pondera o juízo de acordo com a norma jurídica. Vários ministros das Cortes Superiores, principalmente o STF, STJ também, vários votos vocês devem já ter visto, que eu antigamente, eu ainda leio, mas eu lia mais votos, né? Porque era tudo físico, né? Eu lia os votos e lá os ministros das cortes de STJ, STF, escreviam: eu sinto dessa forma, né, que são os valores axiológicos, e decido de outra, decido dessa. Né? Ele não precisaria falar, mas ele falava. Hoje já não se fala mais. Então, eu posso até entender como meu valor, Walter, de uma forma, mas eu preciso, não serei um robô, não serei um robô, mas eu não posso ter o livre convencimento como princípio sem, não é? É princípio? Alguns acham que sim, né? Que é princípio, motivado. Então, eu motivo porque eu tenho a norma jurídica. Agora, eu não posso aplicar o valor porque eu acho que é daquela forma. Não, eu vou aplicar de acordo com a norma jurídica. Para termos, todos nós como sociedade, termos segurança jurídica e confiança legítima. Né? Nós temos que pensar, como se já pensava, né, no direito norte-americano, direito alemão, lá na década de 40, década de 50. Temos que pensar assim, urgentemente. Agora, também não podemos, repito, afastar da sociedade. E nesse sentido, para finalizar aqui a live, o Instagram aproxima, né? Aproxima. Eu produzo conteúdo para o estudante de direito, para o advogado, né? Esse compartilhamento. Agora, há perfis aqui que produzem para advogado, para leigo, não sei como, mas as pessoas fazem assim. Não sei se é possível. Acho que sim, né? Está sendo. Agora, tem conteúdos que também, perfis que é só para o leigo. É só para o leigo. É diferente, né? É diferente. Agora, eu vou fazer 2 perfis? Não, eu fiz um só. Eu volto preferi fazer um perfil que é pessoal, é claro que é pessoal, é profissional, o advogado, ele acaba sendo, ele é uma coisa só, né? E o mais real possível, que eu acho que aqui nós somos pessoas de verdade, né? Somos o que somos aqui, tá? Então, um grande abraço, esse é um pouco que eu pude passar para vocês, e aos poucos vamos conversando aqui, eu retorno uma outra parte aqui desse conteúdo o Advogado Instagram, e muito obrigado a todos que estiveram aí, os que conseguiram assistir a live até aqui, tá? Eu vou ver se eu coloco essa live no YouTube também, tá? E vou deixar gravado. Grande abraço, doutor Rodrigo, grande abraço, doutora Cristiane, né? Estiveram aqui, Fábio, todos aqui, tá? Então, muito obrigado e tenha um ótimo final de semana, tá? Então é isso aí, eu vou tentar comemorar meu aniversário domingo. Um grande abraço, né? Saúde a todos.